Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o canal Vamos Falar de Ações, meu nome é Gabriel e a gente vai estar abordando no vídeo de hoje um pouquinho sobre o porquê eu comecei a investir em ações, né? Entre tantas classes de ativos, tanta classe de investimentos, porque eu, Gabriel, começou e está investindo em ações. Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o livro que me trouxe uma nova forma de começar a enxergar as coisas. Vou falar um pouquinho também sobre minhas primeiras dúvidas e erros, quando teve a minha mudança de mentalidade e também vou reforçar, claro, o propósito do canal. Bom, primeira coisa de tudo, pessoal, a gente tem que entender o que são ações, né? Para quem não conhece, a ação é a menor parte do capital de uma empresa. Eu poderia estar parando por aqui, apenas falando sobre o que ela representa, mas a verdade é que a gente tem que explicar o contexto como um todo, né? Então, quando a empresa ela deseja fazer um investimento, expandir a sua operação, enfim, ela precisa trazer um capital de fora, ela tem várias maneiras de fazer isso. Ela pode fazer isso através de algum tipo de financiamento bancário, certo? Empréstimos, capital de giro, etc. Ela pode fazer isso através da emissão de títulos de dívida, como por exemplo as debêntures. É uma forma da companhia também estar levantando recursos, ou a companhia pode buscar o ambiente da bolsa de valores, que no nosso caso aqui é a B3. Então a empresa ela pode levantar dinheiro de algumas formas, aqui eu tenho 3 delas. A primeira, pelo clássico financiamento bancário. A segunda forma, através das debêntures, onde ela busca um banco de investimentos e emite um título de dívida para o investidor estar comprando, e aí cria-se um vínculo então entre credor e devedor, onde ela precisa pagar juros, e também ela pode procurar o ambiente da bolsa, né? Então, no caso, as ações que a gente vê aí no nosso dia a dia, elas vêm desse ambiente de bolsa que é a nossa B3. Então, no caso, existe todo um processo burocrático para poder fazer isso, mas ali o dono de uma companhia, os empresários que são donos daquela companhia, cedem uma parte do seu capital ao mercado, né? Afinal, ali você possui o capital social da companhia. Vamos supor então que você tinha 100% da empresa e aí você deseja ir à bolsa para levantar um recurso, afinal é um recurso que não tem essa obrigação de gerar juros, né? Que você precisa pagar juros para o seu acionista. Então, por ser um dinheiro, entre aspas, mais barato, muitas empresas acabam procurando esse ambiente. Lógico, existem outros custos nessa transação. Mas enfim, a empresa vai lá, o proprietário, por exemplo, tem 100% do seu capital, ele busca a B3 e busca outros bancos para conduzir uma oferta pública que é chamada de IPO. Então seria oferta pública inicial, é o significado dessas 3 letrinhas aqui. E aí nesse processo é determinado o quanto a companhia vai vender do seu capital. Então existe um levantamento de interesse do mercado, outros bancos são contratados para fazer a distribuição, para levantar interesse, ver o quanto a companhia vai conseguir vender do seu capital. Vamos supor então que a companhia, depois desse processo, ela vai injetar, colocar 20% do capital dela em circulação. Então, a participação do sócio antiga acaba sendo diluída, então de 100% ele passa a ter 80% nesse exemplo que eu dei aqui, tá? Então o sócio anterior passa a ter uma participação menor na companhia e em troca ele vendeu 20% para o mercado. O mercado vai lá e injeta um dinheiro no caixa da companhia e aí a companhia consegue utilizar esse dinheiro no caixa para expandir a sua operação, para fazer o que bem entender, né? Lógico, ela precisa focar em gerar valor para o seu acionista. Essa parte que vem aqui no mercado, vou destacar numa cor diferente aqui em azul, é chamada de free float. Pedi desculpa pela minha letra aqui, né? Mas é o free float, ou seja, as ações em circulação. Então, o 80% anterior pertence ao controlador e 20% está no free float, onde você pode estar negociando em ambiente de bolsa, né, através de um ticker, como por exemplo, que a gente sempre cita XPTO3, que é um código genérico aí para citar uma ação. Então é isso que é uma ação, é uma parte do capital de uma empresa. Pessoal, citei 80% ali para o controlador, 20% do mercado, mas isso não é regra, tá? Ali foi só um exemplo. Agora voltando um pouquinho para minha história, falar um pouquinho do começo de tudo, como que começou ali os meus investimentos em ações. Eu investi em outros produtos antes das ações, mas aí eu conheci esse livro aqui, que foi o livro do Décio Bazin, chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, e deixa aqui a recomendação de leitura deste livro.
Também acabei vendo bastante vídeo desse senhor aqui, que é o senhor Luiz Barsi, um dos nossos bilionários da Bolsa de Valores, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, e alguns conceitos que me chamaram a atenção, como por exemplo a bola de neve dos dividendos, né? Então o que seria isso aqui? É a capacidade de um ativo produtivo, que é no caso de uma empresa, gerar retorno o suficiente para poder pagar uma parte desse retorno para o seu acionista, e o acionista, colocando esse dinheiro no bolso, poder reinvestir e reaplicar. E com o tempo isso acaba crescendo de forma exponencial. Um outro ponto que me fez mudar os olhos para a Bolsa de Valores é a mentalidade de ser sócio, né? Ser investidor e não um especulador que olha apenas aqueles números na tela e tentam ganhar através da movimentação de mercado com o comportamento das pessoas. Mas a ideia principal de ser sócio daquelas empresas e acabar ganhando junto com o crescimento do negócio. As primeiras dúvidas e erros que eu cometi, tá aqui, eu coloquei na tela 3 pontos, que foi o primeiro, ignorar fundamentos, né? Isso aqui eu posso até citar a falta de estudo para escolher uma companhia para investir. Eu fui muito na ideia de outras pessoas, do que eu li em algum lugar, e acabei investindo numa empresa que não tinha nada a ver com o que eu estava procurando, ela não apresentava fundamentos, né? E também olhar múltiplos sem entender. O que é isso? Às vezes você ouve que uma empresa que tem um baixo PL, ela tá barata, mas na verdade na prática não é bem assim que funciona, né? Então você falando que um PL baixo tá barato é olhar o múltiplo sem entender. O certo é você identificar o que está acontecendo para o PL atual da companhia, se existe efeito não recorrente ou se representa um ajuste pontual, uma queda brusca ali no preço daquela ação, que pode gerar um indicador mais reduzido. Então vamos supor que a companhia tenha entregue no último ano, nos últimos 12 meses, R$1 de lucro por ação e ela esteja negociada a R$10. Seguindo a lógica do PL, então o PL dessa empresa é de 10, porque é 10 dividido por 1. Mas vamos supor que tenha acontecido algo em determinado momento da história que vá abalar o resultado daquela companhia e que ela acabe tendo perdas futuras estimadas, né? E aí, por conta disso, o mercado acaba derrubando o preço dessa ação e ela passa a valer, por exemplo, R$5. Caiu 50%. Antes, o PL da companhia era de 10 para 1, certo? Então, um PL de 10. No caso, depois desse movimento de queda de 50%, o PL da companhia se tornou 5. Mas isso não significa que a companhia ficou mais barata, mas sim porque a perspectiva futura da companhia mudou, o que pode gerar um impacto nesse lucro. E aí o PL, depois de um ano, acaba se ajustando, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente entender. Vamos supor que nessa queda o mercado derrubou para 50% e no próximo ano a companhia tem entregue apenas 0,2 reais de lucro por ação. Acaba o PL então ficando muito maior do que era antes, quando a companhia entregava R$1. Então é isso que é entender os fundamentos. Não é só ver na tela o PL, o dividend yield, o preço sobre valor patrimonial e achar que é aquilo porque é. Não, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que identificar o que está acontecendo naquela empresa. Então a primeira coisa de tudo, quando você encara uma ação como uma participação de uma empresa, você precisa entender aonde você está investindo. E o outro erro que eu posso citar foi a ansiedade e a vontade de girar a carteira constantemente. Então eu ficava olhando o home broker o tempo todo, vendo as movimentações de centavos no preço, achando que aquilo ali poderia impactar os meus primeiros R$100 investidos de uma forma gigantesca. E na verdade o que eu tenho que trabalhar é ter paciência e olhar fundamento, olhar resultado da empresa e aprender a separar a operação do ambiente de bolsa. E eu falo isso não porque a renda variável não possui riscos. Na verdade, eu conheço os riscos da renda variável e estou disposto a assumi-los. Eu entendo que pode ocorrer alguma perda de fundamento de uma empresa, pode vir algum cenário atípico e derrubar os preços e acabar sofrendo um dano no meu patrimônio. Eu tenho ciências desses riscos que existem, tá? Então, quem for investir em renda variável precisa conhecer o risco de renda variável, que tem uma volatilidade maior do que a renda fixa, tá bom? Então, precisa ter estômago para que em momento de queda entender o que está acontecendo e tomar uma decisão razoável perante todo o cenário. E eu posso citar que eu aprendi foi entender os resultados, ou seja, olhar o que está acontecendo,
procurar valor, tá? Então empresas que podem entregar valor no decorrer do tempo, que tem um processo de geração de valor ao longo do tempo, ou seja, rentabilidades boas, e lógico, desenvolver a paciência que a gente precisa todos os dias para negociar com o senhor mercado e saber que não é obrigado a negociar, não é porque aconteceu alguma coisa no mercado que eu tenho que negociar, mas eu posso esperar um pouco para tomar uma decisão. E a minha mentalidade principal que me trouxe junto com esses livros e com o investidor que eu citei foi principalmente pensar em dividendos, tá? Então, ou seja, eu olho muito para os dividendos que a companhia paga, eu gosto de empresas rentáveis que distribuem dividendos, mas entendo que existem companhias que não distribuem dividendos e também conseguem gerar valor para o seu acionista. Lógico, onde a companhia entende que é melhor gerar valor, ela precisa alocar o seu capital. Isso faz parte da alocação de capital de um bom executivo. Se a companhia entende que ela pode gerar mais valor retendo 100% do lucro dela para trazer mais valor a longo prazo, para trazer uma maior rentabilidade, então ela faz isso. Agora, se ela entende que ela não necessita de reter todo esse lucro e pode distribuir uma parte para o seu acionista, então que ela pague dividendos ao invés de reter para não gerar tanto valor, né? Então, os executivos, a empresa tem que ter essa disciplina na alocação de capital para saber o que faz mais sentido. Lógico, se eu estou falando então de dividendos, eu preciso procurar empresas lucrativas que têm consistência e recorrência no lucro, que não seja apenas um fator atípico. E também aprender a negociar com o senhor mercado. Como eu disse, eu não sou obrigado a movimentar minha carteira todos os dias, e se eu fosse seguir Décio Bazinho ao pé da letra, eu deveria olhar minha carteira apenas a cada 6 meses. É lógico que a gente olha com mais frequência para entender o que está acontecendo e identificar mais oportunidades, principalmente se você faz um aporte mensal. Todos os meses você está lá recebendo seu salário, investindo, então você acaba olhando com mais frequência para pelo menos fazer o seu aporte ou às vezes algum movimento quando necessário. E aqui eu trouxe uma frase do Décio Bazin que diz assim: comprar, comprar e comprar ações de empresas sólidas até alcançar o objetivo final e ficar longe do agitado mundo da bolsa e das suas más influências. Eis o segredo. Ou seja, comprar ações de empresas sólidas, acumular, que é isso aqui que ele está dizendo aqui, comprar, comprar e comprar, seria acumular empresas sólidas até o objetivo final, que seja aí, por exemplo, uma aposentadoria, uma independência financeira, e ficar longe do agitado mundo da bolsa, ou seja, estudar para ter fundamento e também, consequentemente, você fica longe das más influências. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e fica a recomendação aqui de você assistir esse meu último vídeo, que é a minha carteira ao longo dos anos, para você entender qual é o histórico da minha carteira. Lembrando que nenhum conteúdo aqui é recomendação de investimento, eu estou aqui simplesmente para contar um pouco da minha trajetória e trazer um conhecimento de uma forma mais simplificada sobre esse universo que são as ações. É isso, até a próxima e tchau!